De novo aqui estou. Grande dia. Mas eu fui fazer meu exercício diário e sabe o que é doido? Eu geralmente escuto aula, palestra ou podcast. Eu já estava escutando do professor Hélio. Eu acabei de escutar, fui pra sauna. É meio que um ritual. Faço exercício, me endorfino, depois eu vou pra sauna, faço uns 10 minutos de sauna, oro, crio uma conexão com o Criador e depois eu tomo uma ducha. Depois da ducha eu volto pra sauna. E aí eu descobri que depois da sauna eu piso na grama, tirar a energia estática. E, enfim, aí eu descobri que eu sentei aqui pra gravar o vídeo sobre a aula, baseado no que eu tô vivendo hoje, e eu esqueci da aula. Eu não lembrava nem do que ele tava falando. Eu falei, vou lá na aula e vou ver o que ele tava falando pra falar sobre, né? Porque eu entendi que a gente retém o conhecimento, a gente retém a informação muito melhor quando a gente ensina, quando a gente explica o que nós entendemos. Sempre nas minhas mentorias que eu dou e nas minhas aulas, eu sempre pergunto, e aí, meu, o que você entendeu? Mas não pra provocar, mas sim pra pessoa, pra eu ver o que ela absorveu de fato, sabe? E depois eu pergunto de novo, depois quando a gente tá falando de coisa totalmente aleatória. E eu apliquei meu método em mim mesmo. E eu fiquei abismado de não lembrar. Eu falei, não vou retornar na aula, eu vou lembrar. E não lembrava. Aí eu olhei pra cá. O céu tá limpo, tá bonito hoje. A câmera tá um pouquinho embaçada, mas dá pra ver. Viração do dia. E aí eu fiz uma coisa que tava na aula. Eu soltei. Eu simplesmente desapeguei de ficar forçando lembrar. E eu entendi o verdadeiro sentido de soltar. Ou do desapego. Quando a gente fica desapegado com algo, com uma coisa, não por ego, mas aquele apego, não, eu tenho que nada. Simplesmente me veio na cabeça a aula inteirinha. Quando eu desapeguei de ser perfeccionista, não, tem que gravar o vídeo, tem que editar, tem que colocar legenda, tem que deixar perfeito, tem que achar o melhor cenário, o melhor lugar. Eu comecei a fazer. Talvez daqui uns 10 vídeos eu melhore um pouco, talvez daqui uns 100 vídeos, talvez daqui 1000 vídeos. Não importa. O que importa é fazer. Eu tiro de lição pra minha vida hoje é fazer. Quanto você tá fazendo? Isso é uma pergunta pra mim mesmo, não pra quem tá assistindo. Quanto isso que você está fazendo está dando ROI? Porque fazer só por fazer
quanto você tem soltado, quanto você tem escutado a tua intuição. Todos esses questionamentos são questionamentos que eu fiz pra mim mesmo. Se servir pra quem tá assistindo. A grande questão é: temos que fazer perguntas para nós mesmos. Não adianta, não tem como. Se nós não fizermos perguntas, se não nos questionarmos, se não questionarmos a situação a qual estamos, racionalizar e desapegar é igual um carro atolado. Vai colocar força, vai colocar, vai queimar, só vai afundar mais. Eu tenho desapegado de algumas situações, me fez entender que essas situações eram uma lama e eu era o carro sem a tração. E agora eu entendi que eu tenho tração. Sobre a aula do professor, ele fala justamente sobre o ego. O ego é muito difícil de domar. Eu entendi que o grande lance do ego, tudo bom? É que ele é o extremo oposto da centelha. E quando a gente fica no ego, a gente para de fluir, a gente deixa de fluir, a gente não sintoniza com Deus de fato, a gente não sintoniza com o todo, a gente não sintoniza com a vida, porque a gente fica preso ao nosso jeito, à nossa maneira, a gente fica preso, não, tem que ser desta forma. E a gente simplesmente não é sensível para entender as coisas do mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. E às vezes tem mensagens de outros mundos. Entenda como quiser entender. Que elas são enviadas. Na minha cabeça eu entendo como milagres. Certa vez, meu filho tinha 3 anos de idade, ele ficou internado na UTI. São nessas horas de dor que a gente busca nas horas de dor, ou a gente busca nas horas do amor. Mas quando a gente está na linha do meio, lembrando, não há equilíbrio. Imagina você tá lá no hospital, imagina meu filho tá lá no hospital, na UTI, e o monitor de batimentos cardíacos fica estável. Esquece. Aí eu ia ficar preocupado. Mas tava oscilando, tava no alto e baixo. E assim é a vida, assim eu entendo que é a vida. Temos altos e baixos. E nesse baixo, no caso, nessa situação com meu filho, foi quando eu virei algumas chaves na minha cabeça. Foi um momento de dor, foi um momento de tristeza. E essas chaves que eu virei mudou absolutamente tudo na minha vida. Eu consegui me entender melhor, eu consegui entender minha vida melhor. Porque eu topei algumas vezes na minha vida com a morte, mas quando é a morte de algum ente querido, eu ainda não tive essa experiência de vivenciar a morte de algum parente bem próximo, pai, mãe, vovó, ou filho, ou irmão. Mas quando é com outra pessoa, algum ente que você tem muita conexão,
creio que deve doer mais do que a nossa própria morte. E assim, meu filho à beira da morte ali, e veio um remorso tão grande. Eu não aproveitei. Ele só tinha 3 anos, né? Tinha acabado de passar por mim e tal. Mas eu vivia mais ocupado e preocupado com coisas do mundo do que coisas que não são desse mundo. E nesse caso, Rafael, mas seu filho não é desse mundo? Meu filho é desse mundo, eu também sou desse mundo. Seria loucura falar que não. Mas eu entendo que tem uma coisa que é sobre-humano. O amor. Quando eu me tornei pai, eu pude vivenciar uma fraçãozinha disso. Creio que minha esposa, quando se tornou mãe, uma fraçãozinha. Creio que as mulheres sintam uma proximidade maior desse sentimento do amor do que os homens. Isso é uma percepção minha, claro. Meu filho beirou a morte. No que ele beirou a morte, eu conheci uma coisa chamada milagre. Eu acho que eu fui sensível o suficiente, porque os médicos tinham ele como o pior caso da UTI da Santa Casa. E foi muito doido, porque foi um tempo da minha vida que eu não acreditava em Deus. E a gente sempre tem essas viradas, aliás, muitos testemunhos e casos têm essas viradas, têm essas situações. Onde eu quero chegar com essa história? Queria ir para outro lugar, mas senti de falar outra coisa. Eu só quero fluir. De repente essa mensagem é para quem está ouvindo agora. Se chegar até você e alguma coisa mudar, na minha cabeça, tudo isso vai ter feito sentido. E meu coração já faz. A gente não acredita em milagres. Ou a gente acha que milagre é uma coisa boa. Mas tem toda uma explicação por trás. E é justamente a história da outra dimensão que eu estava falando. Ou de outro mundo. Quando a gente fica sensível o suficiente para entender esses sinais, tudo muda. Por isso, respondendo se alguma pessoa que me conhece, muita gente me pergunta, mas por que você faz jejum? Emagrecer? Não. Se para emagrecer eu usava canetinha. Só ela bastava. É pra sensibilizar a carne. Aliás, falei errado. É pra mortificar a carne e sensibilizar o espírito. Pra matar os meus desejos. E uma certa vez vendo uma série chamada The Chosen, no episódio do barco, o famoso episódio que Jesus anda sobre as águas, Pedro pergunta para Jesus: por que o Senhor faz a gente passar por tanta dor? Por que o Senhor deixa isso acontecer, mesmo a gente sendo tão próximo do Senhor? E Jesus responde: eu deixo isso acontecer para vocês medirem a fé de vocês. E aí, qual é o tamanho da sua fé? Você de
fato acredita, você consegue transformar a fé em fato. Você acredita que é possível andar sobre as águas? Você acredita que é possível voar? Você acredita que é possível, com uma única palavra, com um único sentimento, com um único olhar, ajudar uma pessoa? É muito doido, né? Tá um domingo de noite agora e tem um monte de criança brincando aqui, inclusive meu filho. Inclusive esse choro parece ser... E eu me coloco no lugar do pai. E eu vejo certas situações que eu julgo. E que eu vejo lá na frente e falo, isso vai dar ruim. E aí eu como pai eu falo, será que eu vou intervir? Lógico. Se tem risco de ruína, como uma brincadeira que pode dar muito ruim, bater cabeça, machucar, ou qualquer coisa de cunho mais pesado, eu interviria, né? Não interviria. Mas quando é algo que, tipo, eles estavam jogando os bichinhos que meu filho tem de borracha pro alto e deixando cair na árvore. E eu queria que caísse mais alto para ver o que eles fariam. Como eles resolveriam o problema que eles mesmos se colocaram. E eu vejo que é muito doido essas analogias, porque é assim que a gente vive na nossa vida. E é assim que eu vejo a vida. Às vezes as pessoas falam, meu Deus, por que o Senhor me colocou nessa pobreza? Por que o Senhor me colocou nessa situação? E aí eu entendo. Será que fui eu mesmo que te coloquei nessa situação? Ou você se colocou nessa situação com escolha errada? Se colocou nessa situação com decisões erradas? É muito doido. Uma decisão errada pode levar a caminhos muito errados. E todos os dias tomamos centenas de milhares de decisões. Um desafio meu pessoal é dormir e acordar, e quando eu acordar, bom, pelo menos isso eu tenho cumprido. Eu agradeço por aquele dia e por ter acordado mais um grandioso dia, mais 24 horas. E aí eu agradeço pela família, pela minha família e pela saúde dos meus. Tinha um amigo de infância meu que falava, podia estar na merda que fosse, o importante é ter saúde. De certa forma sim. Tem saúde mental, se tem saúde espiritual, se tem saúde física, eu acho que dá pra fazer o que quiser. O meu filho não, eu tava falando sobre a saúde, né? Me perdi nos pensamentos porque eu deixei minha cabeça racionalizar. Mas é muito doido. Porque uma decisão errada pode mudar todo o jogo. Ah, sim, lembrei. Eu não vou fazer corte. Qualquer coisa vem no 2x aí, se você ver até aqui.
uma decisão errada pode mudar tudinho. A minha decisão errada tem dormir com o celular do lado. Tem sido dormir com o celular do lado. E com o computador. Eu acordo e já vou pro WhatsApp. Se tiver algum problema, eu já abro o Cloud. Do Cloud eu já começo a resolver o problema que deu em algum cliente. Ou se não tem nenhum problema, eu vou e crio um problema. Eu começo a mexer no Instagram. E aí no Instagram todo dia tem novidade. E a novidade, eu sigo muita gente que fala sobre inteligência artificial, ou sobre cosmologia, ou sobre Bíblia, ou sobre mentalidade, ou sobre saúde, ou sobre corrida. Eu dei uma boa garimpada nas pessoas que eu sigo. Podia ser amigo de infância ou amiga de infância. Se postar só futebol, só mulher seminua, só coisa que pra mim não faz sentido. Eu cortei esse tipo de pessoa dentro da minha vida. Se quiser vir trocar uma ideia agora, mas de eu ver isso daí, pra mim não faz sentido. E é muito louco porque no Instagram você pode ver, aliás, qualquer coisa no seu celular você escolhe o que você vê. Você não é obrigado a ver. Se você não quer ver, você deixa de ver. E a minha decisão errada tem sido justamente a parte de acordar e ao invés de vir fazer o que eu fiz agora, correr, fazer sauna, pisar na grama, me conectar com o Criador, com o todo, eu simplesmente pego e mato o meu, assim, grande parte da minha manhã, né, não do meu dia, ou resolvendo o problema ou com essa dopamina barata para buscar mais conhecimento, mais informação. E pode até ser uma desculpa, vou buscar mais informação na rede social, mas é uma grande mentira. Isso é uma falha que eu tomei do decídio. A decisão vem de decídio. De ter uma rota nova na minha vida. E a rota nova é justamente dormir até 11 horas da noite. E é muito legal fazer isso, é uma decisão, um compromisso público, né? Mesmo que uma pessoa fique. Mas eu decidi dormir até 11 horas, acordar entre 5h30 e 7h30 da manhã, estourando 7h30. Você é louco passar aqui, vai ser machado. A geração Z, Gen Z, corte de cabelo é tudo igual. E fazer isso que eu preciso fazer e ter a hora sabática com meu filho. Todos os dias eu tenho decidido para jogar bola com ele pelo menos 1 hora, porque eu nunca mais quero sentir esse remorso ou sentir saudade de coisas que eu nunca vivi com ele. E aí começar meu dia profissional. Comer quina de parede, ir pra cima, e treinar pro Ironman, e me colocar em novos desafios, e me colocar em novos lugares, em novos ambientes. Eu decidi fazer isso nesse exato momento. Quando a gente toma essa decisão, algumas coisas mudam. Minha vida começou a mudar lá em 2022 com a história do meu filho, quando eu comecei a fazer meditação, o Zazen. De 2023 pra cá eu busco fazer Zazen todos os dias da minha vida. Porque uma única coisa que eu mudei, mudou praticamente tudo. Tendo mudado praticamente tudo, agora eu tenho que mudar a próxima coisa.
Porque esse tudo mudou, mas ele chegou no platô. Tem que chegar no platô, eu tenho que mudar de novo alguma coisa para alcançar outro nível. Então, de glória em glória, de degrau em degrau. Cadê? Tá querendo. Acho muito massa. Próxima geração. A gente tem medo da próxima geração, né? Aliás, da minha próxima geração, eu tenho 27 anos. Meu irmão tem 18 agora. É muito doido ver a diferença. A dopamina barata. A Zumbilândia. Cara, se você chegou até aqui, parabéns por ter ouvido até agora esse devaneio de assuntos. Mas a história do celular é muito real para todos. Em certa mentoria, em certa imersão que eu fui, eu ouvi: não é que o diabo te dá, lembra da história das decisões? Não é que o diabo te dá coisas na sua frente. Não é que o diabo te dá coisas pra você coloca situações na sua vida, mas você se coloca nelas porque na verdade o diabo tá querendo te distrair, assim como eu com o celular, assim como essa geração com o celular. E eu quero muito parar de usar o celular assim. E usar assim, filmando. Não usar ele por baixo, por vendo nesse computador. Não usar ele filmando, mostrando experiências. E é como eu disse no vídeo de ontem. Às vezes uma única experiência muda tudo para uma pessoa. A história do furo errado na parede para furar a rede, a história da metodologia que eu tenho, por exemplo, fazer exercício, ir para a sauna, fazer a meditação dentro da sauna, depois da meditação orar, depois de orar tomar aquela ducha gelada independente da temperatura do ambiente, depois da ducha gelada voltar para a sauna, secar, depois pisar na grama. Isso é uma metodologia. Mas o mais importante da metodologia é fazer. Às vezes em dias corridos, em dias que tem pouco tempo, é muito melhor fazer pelo menos aquela única coisa. Pra mim a única coisa é orar. E nunca faltou a meditação. Aliás, há 296 dias, nunca essa meditação falhou. Bom, acho que no mais é isso. Que eu possa transbordar, parar de reter. Porque uma outra coisa sobre eu ter esquecido que eu aprendi na aula do professor é que eu creio que há mais de 15 anos, não, 15 é exagero, uns 14 anos, não, 12 anos, desde os meus 15 anos, eu tenho buscado novos caminhos. Seja na espiritualidade, já frequentei centro espírita, já frequentei templo de cultura africana, já frequentei budismo, já frequentei espiritualismo, já frequentei racionalismo cristão, já frequentei igreja evangélica, já frequentei algumas religiões, algumas tradições. É uma busca espiritual que eu estou fazendo aqui.
Pra que eu vim aqui? Por que existe essa vida? Por que o outro existe? Por que eu existo? O que estamos fazendo aqui? Essas questões existenciais sempre foram muito fortes em mim. Não sei explicar ainda. Mas eu descobri o que eu vim fazer aqui. Eu descobri quem eu sou. Eu descobri para onde vou. E quando você descobre isso, não alguém te fala, mas você descobre, aí tudo passa a fazer sentido. A vida passa a fazer muito mais sentido. Hoje é um grande dia. Hoje é o melhor dia da minha vida. Recomendo você declarar isso todo santo dia. Eu descobri também que existem fórmulas e padrões falados por Jesus ou por grandes personagens da Bíblia. Uma delas é a forma de você orar. Eu descobri que reza tem muita diferença entre oração e reza. E a forma de orar que eu tenho praticado, eu vou compartilhar agora, é basicamente essa. Abrir com uma introdução, porque eu entendo que isso rasga os céus. Porta para dimensões. Traz o reino até nós. Pai, a ti rendo graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, graça e misericórdia. Obrigado por esse momento de desfrute, de trabalho. Obrigado por compartilhar com meus irmãos e não reter mais nada. Obrigado por finalmente eu ter me transformado num rio de águas vivas. Obrigado por hoje ter tirado o mundo do meu coração e colocado somente o reino. Somente o Senhor. Senhor Jesus, obrigado pelo seu caminho. Obrigado por ter descido aqui em terra. Ter nos mostrado. Obrigado por esse grandioso dia. Podendo apreciar esse dia, podendo estar no presente, presente no presente, podendo estar desfrutando desse momento, poder te sentir como um ser vizinho, no trono, mas uma eternidade poderosa. Obrigado pelo seu salve. Em nome de Jesus. Isso é uma oração. Nossa, 34 minutos. É muito boa, né? Aprecia a vida.